Bom, meus amigos, boa noite mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. E como a Giza bem colocou na prece, né, Jesus nos ajuda a compreender um pouco mais seus ensinamentos, as suas palavras, os seus sentimentos, para que, apoiados na doutrina espírita, de fato nós consigamos avançar e transformá-lo como sendo esse modelo que nós tanto falamos, mas que tanto ainda nos falta colocar dele na nossa vida, de buscar o sentimento dele a colocar em nós, não é? Hoje o tema escolhido, então, transformai-vos pela regeneração do vosso espírito, vai trabalhar justamente com essa questão do nosso entendimento, do nosso esclarecimento, da forma como nós compreendemos o mundo e as relações que nós somos envolvidos. Porque quando pensamos em transformar, é pegar algo e modificar. Quer dizer que a transformação não é manter da mesma forma, não é manter do mesmo formato, não é manter o mesmo entendimento, não é manter a mesma visão, não é manter a mesma postura, não é fazer as mesmas coisas anos e anos sem compreender o outro lado. Nós falamos assim: faz tanto tempo que eu faço assim, essa mesma rotina, e vem dando certo. Mas será que nós, se nós nos aprofundássemos um pouquinho mais, será que ali nós não tiraríamos conhecimentos ou aprendizados melhores, mais profundos do que aqueles que nós estamos extraindo? E como bem colocado, essa citação ela vem justamente de uma carta de Paulo à comunidade de Roma, aos romanos, onde ele vai olhar a condição do mundo, e muitas vezes nós nos colocamos a fazer isso através das nossas janelas oculares, e Paulo vai dizer: não conformeis com o mundo. Quer dizer que o mundo naquela época também não era tão fácil assim. Nós vamos dizer que o mundo tem piorado, que é muito difícil, que as coisas estão ficando difíceis. Fato estão. Mas quando vamos buscar na citação de Paulo, não conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela regeneração do vosso espírito, nós vamos vendo que de fato lá atrás, tempos anteriores, as coisas eram mais difíceis. Por isso a doutrina espírita vem nos trazer essa base de conhecimento, a fim de que compreendamos de fato se está melhor ou pior. Como nós estamos entendendo os ensinamentos da doutrina e aquilo que o Cristo veio nos trazer. Não é verdade? A regeneração, quando nós vamos olhar pelo tema, pelo título, a transformação nós já falamos. É não ficar da mesma forma, é transformar a maneira de. É transformar como nós enxergamos. É nos transformar. E é lógico que ninguém quer transformar para pior. Todo mundo quer transformar para melhor. Não é isso? Mas quando nós pensamos em regeneração, a regeneração é dar uma nova vida. Se nós pensarmos, por exemplo, em alguém que machuca a pele, que sofre uma pequena lesão na pele, a pele vai se regenerando daquela fratura, daquele machucado. Ou a mesmo uma regeneração muscular, é quando os músculos vão se recuperando, vão melhorando, não é? Vão trazendo ali uma nova vida, retornando à origem, retornando à base necessária. E é justamente esse o convite do entendimento. Regenerarmos para uma nova vida, que por vezes temos nós nos machucado, temos nós nos fraturado, e agora é a hora de nós cicatrizarmos isso, regenerar, dar um novo entendimento, um novo olhar para a vida. Como Paulo nos coloca, não conformeis com o mundo, é justamente pela visão do mundo que nós vamos ter que nos regenerar. Mas como também colocado na citação, não é uma regeneração da pele ou muscular, não é orgânica, não é material, é uma
questão espiritual. É regenerarmos como espírito. Porque se fosse do corpo, quando nós deixássemos o planeta Terra, quando nós desencarnássemos, quando nós voltássemos à questão espiritual no planeta Terra, né, nós deixaríamos as melhoras no corpo. Tudo que foi regenerado fica no corpo. Nós não passamos por procedimentos estéticos, algumas correções por questões de saúde, fica no corpo, não fica no espírito. Por isso, olharmos a essa nova vida, a esse novo entendimento, a essa nova postura, a essa nova transformação pelo espírito. Mas nós temos que falar espírito a partir do momento que nós já compreendemos que somos um espírito, que estamos nós encarnados, que temos que compreender os nossos deveres, as nossas responsabilidades, o porquê é que aqui nós estamos, da onde nós viemos, para onde nós vamos, que nós somos seres imortais, que apenas o corpo fica no túmulo e que o espírito segue. Quando nós, de fato, trouxermos essa certeza à nossa relação, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nós vamos sentir a necessidade de transformar a maneira como nós temos feito muitas coisas, de regenerar o nosso espírito, não pelas coisas do mundo, mas pela vida espiritual que nos espera, porque somos seres espirituais. Por isso, quando nós vamos olhar na citação de Paulo, não conformeis com o mundo, é porque nós estamos aqui encarnados. Estamos nós vivenciando períodos difíceis, assim como no passado. Porque o passado, eles também viviam toda a opressão e nós também vivemos. Não mais a opressão como eles, mas agora a opressão que o mundo tem nos fornecido através das culturas diversas, através da criminalidade, da violência, da maledicência, da sexualidade. Quando nós olhamos para o mundo, nós vamos vendo que o mundo tem piorado muito. Mesmo que nós não tenhamos, o mundo tem. O mundo tem ficado mais perverso. O mundo, de fato, como muitos colocam, é uma perdição. Vai nos oferecer a verdadeira tentação e é difícil nós não cairmos. É difícil, de fato, nós seguirmos firmes diante do nosso propósito. Quanta falta de entendimento diante da vida ou diante dos nossos compromissos. Quantos conflitos entre gerações, entre pais e filhos, avós, mas quantos conflitos internos, pessoais, emocionais nós temos vivido. Quantas síndromes do pânico, síndromes que nós desconhecemos surgindo a todos os dias, a própria depressão, que tem acabado já com as crianças, né? Antigamente a depressão se instalava em quadros mais avançados de idade, mas hoje nós já encontramos crianças de 12, 14 anos com depressão. Conflitos psicológicos, conflitos emocionais. Mas seria a culpa do mundo? Seria a culpa das coisas materiais, palpáveis aos nossos olhos? Com toda certeza não. O primeiro entendimento que nós temos que trazer como espírito é que o mundo é uma criação divina, é uma obra-prima de Deus. E se ele é uma criação divina, ele tem evoluído, ele tem progredido, independente dos seres que habitam. O mundo tem florido, tem regenerado, tem se preparado para o progresso que a humanidade tem que enfrentar, que deve enfrentar. Mas como é que nós, como seres vivos, como espíritos habitando um corpo, a movimentar esse corpo pelo mundo, vamos conseguir regenerar? Porque não é regenerar o mundo, é regenerar a nós mesmos na condição espiritual.
Então a doutrina espírita vai nos auxiliar quando vai nos trazer alguns conceitos, quando vai nos mostrar e esclarecer, como a Giza bem colocou, Jesus, ajuda a entender um pouquinho mais. Ajuda que a doutrina espírita de fato consiga esclarecer aquilo que eu tenho dificuldade de aceitar. E é justamente no início, no prefácio do livro, no prolegômeno do livro, lá na introdução, que nós vamos encontrar o primeiro momento que nós vamos compreender a regeneração. Quando o convite vem, o que a doutrina espírita tem a oferecer e por que é que de fato ela se torna a base para essa regeneração. Como a doutrina espírita vem explicar o que lá atrás foi dito, mas que ainda não havia condições de compreendermos. Mas é chegado o tempo. Nós já temos condições de compreender, mas aqueles que compreendem também ganham responsabilidades. Quanto mais liberdade, quanto mais entendimento, quanto mais descobertas nós vamos fazendo, maior vai se tornando a nossa responsabilidade. Não é isso? E a doutrina espírita, então, ela se inicia como doutrina a partir da publicação do Livro dos Espíritos, oficialmente. E na introdução, Kardec vai colocar, então, que os espíritos ministros de Deus, ou seja, os espíritos comandados por Deus, os espíritos puros, mais avançados, mais elevados, que já compreendem a vida pelo lado espiritual, que não erram, não têm mais condições de errar, de se equivocar, que de fato estão trabalhando junto com Deus. Por isso os ministros de Deus, né, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. É a partir da publicação dos livros dos Espíritos, o entendimento espiritual, uma nova era se abre, justamente para que a humanidade possa, então, se regenerar. E é justamente aí que nós temos que mergulhar. Se a regeneração vem através do entendimento espiritual, porque não é a partir da doutrina espírita, mas a partir do conhecimento que ela nos traz. Se é uma nova era, uma era de regeneração, que os bons espíritos então vão nos trazer, nos instruir e nos esclarecer, o que é que essa doutrina tem para contribuir conosco, não é? Em primeiro lugar, quando nós vamos olhar a questão 728, a trabalhar justamente a lei de destruição. Nós não olhamos para o mundo e falamos, mas está tudo sendo destruído, tudo está acabando, tudo está perdendo o sentido. Não é isso? A lei de destruição, ela não vai falar propriamente dito sobre essa destruição que nós estamos trabalhando aqui, a destruição social, mas vai servir para nos dar uma base a compreender o olhar da doutrina espírita. Porque a regeneração que nós falamos vem muitas vezes posterior a uma dor. Quando nós nos fraturamos, lesionamos, quando vamos na academia e forçamos o músculo, ele vai se regenerar. Mas antes disso, houve um esforço, houve uma dor, um sacrifício. E nós vamos sentindo isso no caminhar do dia a dia. E a doutrina espírita vem trazer que aquilo que nós enxergamos como destruição não é destruição. A lei de destruição vai dizer isso. E tudo aquilo que nós imaginamos ser destruição, na verdade, é transformação. E que, como transformação, tem o objetivo de renovar ou melhorar os seres vivos, melhorar a nós mesmos. Opa! Quer dizer que quando nós encontramos uma destruição, na verdade, não é uma destruição. A destruição da sociedade, na verdade, é uma transformação. E é essa transformação que vai nos renovar para que nós possamos ser melhores. Olha o entendimento aí. Então, aquilo que estava difícil, realmente ele estava. Mas não é uma destruição, é uma transformação. Aguentemos firmes, vai transformar em algo melhor.
vai nos renovar, vai melhorar os seres vivos. Nós somos seres vivos, né, gente? Somos seres criados, não somos? Então cabe a nós também, não é isso? Também cabe a nós. Mas quando nós vamos lá na Revista Espírita, em outubro de 1865, Kardec vai colocar um artigo que vai chamar A Regeneração da Humanidade. Nós estamos falando em regeneração espiritual, nós já sabemos que somos espíritos no corpo, na carne, certo? O espiritismo é o caminho que conduz à renovação. Por quê? Porque ele vai destruir a incredulidade e o fanatismo. Aqueles que não acreditam em nada, o espiritismo vai mostrar por que veio. E aqueles que são fanáticos vão passar a compreender por que é que vieram. Não para serem fanáticos, não para viver numa crença que eles nem sabem o porquê. Não para acreditar e ter uma fé comprada pela prateleira do outro, mas uma fé vivida, sentida, sólida, estruturada, racional. E também vai dizer nesse artigo que o Espiritismo vai oferecer a base a todas as outras crenças e vai servir de apoio a todas as outras instituições. Quer dizer que a doutrina espírita ela vai ser a base de todas as crenças a partir dessa nova era e vai também ser o apoio às instituições religiosas. Por isso, quando nós vamos olhar naquela frase que Leon Denis nos trouxe, que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro da religião, começa a fazer sentido. Porque nós não estamos aqui a defender a doutrina espírita, mas a defender a espiritualidade, a lançarmos o nosso olhar às questões espirituais, a regenerar-se como espírito e não como corpo. Mais uma vez, Kardec vai nos colocar também na Revista Espírita, agora em agosto de 1865. Mas se nós estamos buscando regenerar-nos, o que o Espiritismo tem a nos ensinar? Então ele coloca num artigo lá na Revista Espírita o que é que o Espiritismo nos ensina. E ele vai trazer: o Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade. Então, se nós estamos buscando a regeneração, é o Espiritismo que vai nos mostrar esse caminho. Só que ele coloca uma condição para isso. O Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade, pelo progresso moral. Então, começa a regeneração pela moralidade, que o seu objetivo é justamente melhorar a cada um de nós, a cada ser. Mas que Deus não vai perguntar o que nós temos ou o que nós sabemos, mas aquilo que nós fizemos. Quanto de proveito nós tivemos na experiência da carne ao deixar a experiência carnal, a entrar nessa nova era, nesse momento de regeneração do mundo? Essa é a pergunta. Então nós temos que nos perguntar: o que nós temos feito? Qual tem sido o nosso exercício? Mas lembremos, Deus vai nos perguntar o que de bom nós temos feito. Que bem tem aplicado, que bem fizeste, como ele coloca no artigo na revista. Que Deus não está preocupado em o que nós somos, no sentido profissional, familiar, nada disso, na casta social. Mas quanto de bem nós temos feito. Porque uma coisa é nós falarmos em mudanças, e mudar todo mundo quer. O grande sentido se dá na transformação espiritual do ser. Porque transformar apenas buscando as aspirações que nos cabem convencionais está fácil. Eu mudo somente naquilo que me convém. Mas a doutrina espírita nos coloca uma responsabilidade muito maior. Que a transformação não é convencional, é transformarmos de fato aquilo que nós precisamos. Que é o olhar espiritualizado, é buscarmos nós a espiritualização.
e que nós não mais podemos ficar parados. Como Kardec bem coloca, o que o Espiritismo nos ensina a medir o quanto de bem nós temos realizado. Por isso que na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se simplesmente o fato de nós não fazermos o mal já é agradável a Deus. Será que só não fazer o mal já está bom diante da lei divina? E a resposta é não, que tem que fazer o bem. Porque todo o bem que deixar de fazer e se tornar um mal, nós seremos responsáveis por isso. Então aqui nós temos que pensar, queremos ser responsáveis por esse mal que nós estamos vivenciando? Vamos continuar fazendo de conta? Vamos fingir que está tudo bem enquanto não está? Vamos caminhando com essa meia vontade, entrando nos relacionamentos pelas meias verdades, falando que o outro está belo enquanto não está, falando, parabenizando na frente do outro, mas condenando por dentro, aceitando de primeira, mas julgando posteriormente. Será que só não fazer o bem, só não fazer o mal já basta? Será que fazer o bem, mudar, transformar, regenerar o nosso entendimento não se faz necessário para que de fato possamos progredir? Quantas vezes já nos machucamos por esses equívocos que nós temos feito e continuamos a fazer? Continuamos nós hipócritas, continuamos a falar uma coisa e fazer outra. Continuamos a dizer que perdoamos e não perdoamos. Continuamos a nos relacionar sem nos relacionar. A não dar valor a cada instante, a cada minuto que Deus tem nos entregado. Não é isso? E aqui nós chegamos na mesma carta de Paulo, quando ele também coloca: não importa apenas não ser vencido pelo mal, mas também vencê-lo. Quando ele vai colocar: não deixes vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Não adianta apenas nós olharmos para o mundo e dizer: mas é o mundo que está mal, eu não estou. Não está me afetando? Se assim é, então eu não me movimento. Não que o movimento aqui seja um movimento agressivo. Não que aqui eu tenha que transformar o mundo através das agressões físicas, morais e verbais. Mas não. A começar a transformação a partir de mim. De conseguir, de fato, a transformação e a regeneração espiritual a partir de mim, começar a chegar nas minhas atitudes, a transformar o meu eu, a transformar o meu entendimento, a não se conformar de fato com o mundo, mas não sair na agressão, não fechar os punhos cerrados para brigar a todo instante, mas a controlar os nossos sentimentos, controlar as nossas sensações, perceber as nossas relações com o outro, evitando os gatilhos que ainda nos convida ao instinto, ainda enquanto éramos a animar um corpo animal. Por isso é importante nós nos transformarmos, para mudar a maneira como nós temos nos relacionado, para mudar a maneira como nós temos enxergado o mundo, mas compreender que nós também fazemos parte dele. E que se nós queremos o bem, comecemos a fazer por dentro de nós. Se queremos mudar o mundo, que possamos começar organizando o nosso quarto. Que seja o quarto físico, mas que seja o quarto mental. A mudança que o mundo precisa começa a partir de nós. Quando nós nos posicionamos como verdadeiros espíritas, que compreendem e entendem qual é o papel que a doutrina vem fazer àqueles que a seguem, convidando a todos a essa elevação desse pensamento, dessa vibração mental, do padrão de pensamento, a escolhermos caminhar por caminhos mais agradáveis, não somente aqueles que interessam a nós, não somente aos interesses pessoais, mas também dar um pouco de nós, entregar um pouco de nós para o bem do outro.
a começar a lapidar os nossos sentimentos, não é? Mas é preciso começar, é preciso tentar. É preciso, de fato, colocar o exemplo primeiro do que a palavra, porque o exemplo dura muito mais. A exemplo do Cristo, até os dias de hoje, o seu exemplo tem mostrado o caminho a seguir, como nós devemos fazer, como nós devemos agir. A olhar os exemplos que nós estamos dando a serem copiados na sociedade, porque é pelo exemplo que nós vamos transformar. Por isso a importância de renovarmos aquilo que somos por dentro, na condição espiritual que nós temos, como espíritos de fato, que escolhe os caminhos de luz, mesmo que ainda trazendo uma chama pequenina, mas que escolhe clarear-se por dentro, porque transformar-se, regenerar como espírito é clarear-se por dentro. Trazer a chama acesa a irradiar a todos aqueles que compartilham da estrada conosco. Não aguardarmos apenas uma lâmpada numa caixa fechada, mas a levar essa luz como sendo a mensagem de amor que envolve todos aqueles que caminham conosco, que estendemos os braços, não mais para brigar, discutir, agredir consciência, mas para levar o consolo, para levar o verdadeiro amor, a nos colocarmos através da empatia no lugar do outro. Porque nós temos que lembrar que mesmo que no ponto mais escuro da madrugada, aquele em que as estrelas muitas vezes não conseguem iluminar, na sequência vem o sol para clarear. E nós temos que nos regenerar e nos transformar a ponto de fato de sermos esses pontos, a anular as sombras, começando de nós, mas estendendo àqueles que conosco dividem o caminho, que conosco sendam de fato essa estrada difícil, tortuosa, mas que nos leva a essa regeneração do espírito tão desejada. Meus amigos, obrigado pela oportunidade e que possamos, de fato, regenerar o nosso espírito a partir de nós mesmos para transformarmos o mundo. Que assim seja.